Estamos de volta com o programa Bíblia em Foco através da Rádio Paz FM 89,9, a Rádio da Família. Eu sou o pastor Edson e conosco está o pastor Divino Bispo Leandro. Agora são 10h20. Pastor Divino Bispo, nós temos alguns amigos já online, muita gente online, pastor Divino. Dentre eles está o pastor Antônio Dias, lá de Esperantinópolis. Grande amigo, grande companheiro. Um grande abraço ao senhor, à sua família e ao seu rebanho. Nós temos ainda a irmã Ivone Pereira Rego. Deus abençoe a irmã Ivone. A irmã Josivane Araújo, a minha digníssima esposa, né? O irmão Jando, o presbítero Janderson, Elés. Esse nome dele é complicado, pastor Divino Bispo. É Janderson. Vou falar sobre o nome que eu enrolo todinho, pastor Divino. Ainda está aqui o irmão Eustáquio Aires, diretamente de Porto Nacional. Glória a Deus. Muita gente, pastor Divino. Paz do Senhor, povo de Deus. A você que está, seja qual parte você esteja neste país, porque nós temos participantes de várias partes do nosso país participando, inclusive, para os irmãos que não conhecem o pastor Antônio Dias, ele está na cidade de Esperantinópolis, no Maranhão, presidindo ali um grande rebanho, fazendo uma grande obra para o Senhor, né, pastor Divino? Com certeza. É um dos nossos pastores missionários, né? Que foi enviado para o Maranhão. Meus irmãos, hoje nós vamos meditar um pouquinho no livro de Romanos, capítulo 7. Hoje nós vamos falar sobre uma temática: a lei de Deus se aplica e influi em 3 tipos de pessoas. Não sei se nós vamos conseguir abarcar, mas eu tenho certeza que até onde formos, nós iremos, naquilo que o Senhor nos permitir, iremos explorar um pouco mais, e eu tenho certeza que muito iremos aprender. E aí, vamos, no versículo, capítulo 7, até o versículo 6, diz assim: Irmãos, falo aos que conhecem a lei. Por acaso ignorais que a lei tem domínio sobre vós, ou sobre o homem enquanto ele vive? Porque pela lei a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se ele morre, ela está livre da lei do casamento. Assim, se ela se unir a outro homem enquanto o marido ainda vive, será chamada de adúltera. Mas se ele morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera, caso se una a outro marido. Pois, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, suscitada pela lei, ou realçada pela lei, operavam em nossos membros para frutificar para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, tendo morrido para aquilo a que estávamos presos, para servir na novidade do Espírito e não na velhice da letra. Pastor Divino Bispo, lindo, nós temos algumas lições maravilhosas para extrair dessa primeira parte, pastor Divino. Verdade. A primeira lição aqui, pastor Divino, que nós podemos extrair aqui, é porque o apóstolo Paulo ele vai trazer algumas alegorias, ele vai trazer um fato, mas com a aplicação espiritual, com uma outra aplicação. Ele pega a lógica para trazer uma aplicação espiritual, né? Aqui, a primeira lição que nós podemos extrair aqui, pastor Divino, é que as pessoas... que nós vamos falar em 3 pessoas. Nós vamos falar da pessoas espirituais, pessoas naturais e pessoas carnais, que são as 3 tipos de pessoa que esse capítulo fala. Quais são elas? Espirituais, naturais e carnais. Nessa primeira lição, nós podemos extrair que as pessoas espirituais, em relação à lei, eles são como viúvas
livres de seus maridos. Essa é a primeira lição. Porque quando, aqui no capítulo 7, ele diz: irmãos, falo aos que conhecem a lei. Por acaso ignorais que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive? Isso, a lei tem domínio sobre os homens ou sobre a humanidade, vamos dizer assim. Porque pela lei a mulher casada está ligada ao marido enquanto vive, mas se ele morre, ela está livre da lei do casamento. Isso Paulo vai confirmar lá em capítulo 7, 39 de 1 Coríntios, que as mesmas falas. E aí no versículo 3, ele diz: assim, se ela se unir a outro homem enquanto o marido vive, será chamada de adúltera, mas se ele morrer, ela está livre, assim não será adúltera caso se una a outro marido. Pastor Divino, é bem interessante essa comparação espiritual, né? Vamos analisar, por exemplo, uma mulher casada com o marido, ela tem todos os compromissos, né? Tem todos os deveres, tem todo aquele prendimento do relacionamento conjugal, que a impede de, muitas das vezes, nós temos alguns casos em nosso país, nas nossas ruas, alguns casos de pessoas, de marido que prende a esposa meio que não deixam nem mesmo ir ao supermercado. E se ela vai, há um universo de ciúme, de desconfiança, acompanha, monitora, é uma prisão, né, pastor? E até mesmo aqueles que dizem assim: não, mas eu sou casado, amo e minha esposa é livre, eu dou total liberdade. Ainda assim há uma prisão, ainda assim há um prendimento, né? Por mais que alguém dê liberdade, mas de certa forma há ainda um elo que não a deixa livre, ou seja, vai até o ponto que há uma concordância. E aí aqui o apóstolo Paulo fala assim que quando o marido morre, há ou ocorre uma liberdade no que diz respeito às obrigatoriedades da lei. Seria até difícil de entender esse texto, pastor Eudes, se o apóstolo não usa essa alegoria aqui, né? Porque quem é que não entendia de matrimônio? Todos entendiam. Então ele pega esses critérios do matrimônio aqui para poder explicar. Paulo gostava de fazer isso, né? Outra época, para falar da lei da graça, ele usa os montes, né? O Monte Sinai, Monte Calvário. Aí, a partir dessa alegoria, dá para entender porque isso eles entendiam isso. O pessoal, o casado, por exemplo, ligado no matrimônio, entendia isso bem entendido, né? E aqui é interessante que naquela época o casamento era diferente de hoje. Na verdade a mulher era mais escrava, né? Era mais escrava à lei do marido. E daí dá para você entender bem, porque a lei também escravizava, né? A Bíblia diz que ela escravizava. Mas aí vem ele explicando aí. Agora, quando o marido morre, está livre. E é isso aí que nós vamos passar a falar. O que é a morte desse marido, né? Que vem a ser a morte desse marido. Isso aí é uma profundidade, né? Verdade. Porque veja bem que o apóstolo Paulo está fazendo uma exegese de uma situação, né? E esse povo compreende bem. Então, quando as pessoas espirituais em relação à lei são como viúvas, livres de seus maridos, ou livres do peso daquilo ou do peso da morte. E aí, Jesus falou alguma coisa sobre isso aqui, que nós não vamos entrar nesse detalhe, porque é um outro contexto, e nós vamos trazer a aplicação que Paulo propõe, né?
Antes de você trazer a aplicação, a pergunta é, quem morreu aqui? Quem era o marido aqui? Isso aqui era o peso da lei, né? Porque a lei era para trazer vida. Eu lembro que o escritor aos Hebreus diz assim, que a lei ficou envelhecida, se tornou antiquada, né? Totalmente. E se ela tornou antiquada, necessário foi que surgisse um novo pacto, né? Porque aquele já tinha ficado velho. Quer dizer, isso aí significa a morte do marido, né? Engraçado que não teria como ser a morte da mulher, né? Porque senão não se encaixaria nesse tipo perfeito da igreja, né? A igreja que optou depois da morte desse marido, depois da morte desse senhor, que Paulo mostra lá no capítulo 6, onde ele mostra essa vontade, né? Essa aptidão natural, que essa escolha que deve ser feita, ou você escolhe a servir ao pecado, ou o peso da lei, a obrigatoriedade da lei, isso, a lei que pesa sobre a velha natureza, né? Mas vale ressaltar que Jesus colocou o mesmo parâmetro, tanto para o homem como para a mulher, né? O homem também só vai poder contrair um novo matrimônio se morre a mulher. Jesus falou sobre isso, eu lembro que ele falou sobre isso. Então é o mesmo peso, a mesma medida. Não adianta alguém pensar aí, não, só vale se o marido morrer. Não, se a mulher morrer também, o marido está livre para casar com quem quiser, desde que seja no Senhor. Isso Jesus falou lá em capítulo 5 de Mateus, né, lá no versículo 32, ele diz assim: eu porém vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa da infidelidade ou de infidelidade, torna adúltera, e quem se casa com a divorciada comete adultério. Isso aqui foi Jesus falando lá no capítulo 5 de Mateus. Então, algumas das características da pessoa espiritual, uma delas, ele é como viúva, sem os seus maridos, são livres do peso desta lei. E o segundo ponto das pessoas, característica das pessoas espirituais em relação à lei, é que eles são como homens mortos, livres das paixões pecaminosas. 2 pontos aqui, né? 1, como viúva, sem o peso da obrigatoriedade de servir. E 2, característica do homem espiritual, são como homens mortos, livres de suas paixões. Isso aqui é maravilhoso. Porque é o mesmo segmento, é a mesma analogia, agora já usando outro termo, porque isso é no versículo 5 do capítulo 7. Pois, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados suscitadas ou realçadas pela lei operavam em nossos membros para frutificar para a morte. Ou seja, uma vez que somos como homens mortos, em tese isso é livre. Lá no capítulo 6 nós vemos que nós mesmos temos que ter essa visão, que agora somos como mortos, né? Nós mesmos temos que ter essa visão. Não é alguém que tenha que lembrar você, literalmente falar assim, Eudes, agora você é um defunto. Não é essa a questão. Nós somos mortos vivos, mortos numa analogia contra ou para o pecado. Interessante, morto para o pecado. E quem é que realçou o pecado? A lei. A lei. Então, se você morre para o pecado, consequentemente, você também morreu para a lei, ficando livre para ser de outro marido, né? É verdade. E aí lá em Romanos capítulo 6, ele corrobora com essa fala quando diz: nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Isso é o apóstolo Paulo dizendo. Aí o versículo 13 do capítulo 6, tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumento do mal. Ou seja, eu tenho que ter essa noção de que já é um passado,
que isso ficou no passado e que agora eu tenho uma nova vida, eu tenho uma nova estrutura, agora eu tenho que andar em novidade de vida, que é Cristo Jesus. Aí no versículo 21 do capítulo 6, ele vai dizer: e que fruto colheste da coisa ou das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Ou seja, eram dias ruins, eram dias tenebrosos. Eram aquelas alegrias, pastor Divino, que a pessoa achava que estava arrebentando, né? Estava na toda. São ações que não produzem frutos, né? E eu me lembro que Deus, de quando em quando, vem procurar fruto na sua vinha, né? E foi a mesma coisa, ele procurou naquela figueira frutos, né? Que significa Israel. Então, Deus vem procurar frutos nas pessoas, como criaturas que são, como dependentes de Deus, ele vem procurar fruto. Não achando, porque a vida no pecado não traz fruto para Deus. Então, quem são as pessoas naturais, pastor Divino? São as pessoas comuns, né? São as pessoas que respiram, são as pessoas que se locomovem, são as pessoas que estão, são as pessoas que não tiveram nenhuma experiência ainda com Deus, né? São as pessoas naturais. E como consequência dessa naturalidade, não tem foco para as coisas espirituais, né? Porque não interessam a eles, né? Já que eles vivem uma vida natural, não interessa, não tem nada que incita, né? Instiga eles a procurar o espiritual, porque vivem na naturalidade, né? E aí o Tiago, lá no capítulo 5:19, diz: as obras da carne, ou os frutos da carne, né, são evidentes, a saber, imoralidade, impureza e indecência. Isso são os frutos dessa vida nessa vida natural, né, dessa vida sem compromisso, essa vida louca, como alguém diz, os filósofos dizem, né? É aquela vida da música, deixa a vida me levar, a vida leva eu, aquela coisa, né? Aquela outra música diz, o acaso vai me encontrar. São aquelas circunstâncias, né? E aí o Tiago, capítulo 1:15 diz: então, o desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Ou seja, todo o resultado disso aí, pastor Divino, é morte. Uma das questões, pastor Leandro, é que o outro lado é o lado espiritual, o outro lado que não é o natural, né? Mas aí as pessoas não encontram caminho na ciência com essa finalidade. Para encontrar o caminho para esse mundo espiritual com Deus, a primeira coisa, ele tem que se humilhar, né? Se render, se reconhecer pecador e se render a Deus, para a partir de aí Deus começar a revelar as situações para ele. E é o mínimo que as pessoas querem, né? É se render aos pés de Deus. Porque o ser humano se acha muito, muito completo, né? Muito capaz. Na sua naturalidade, ele pensa que isso é plenitude, completude, né? Na verdade, o ser humano se acha sem ser, né? Se acha ser sem que seja. É desse jeito. Então, o homem espiritual, ele está morto, ele está livre desse peso, dessas amarras, porque na verdade são amarras, né, pastor Divino? São amarras que o homem não vê e que acha que tem domínio, né? Ele acha que tem controle dessas coisas, e nós vamos ver mais na frente que ele não tem controle de nada disso. Então, o homem espiritual, ele está livre dessas amarras aí que nós falamos agora mesmo aí, que são essa coisa que produzida pela carne. Então, as pessoas espirituais também, ela tem uma outra característica. As pessoas espirituais também, ela tem uma relação com o Criador ou com o Salvador. E aí, desta forma, eles têm um compromisso com Cristo.
E por esta razão, por eles estarem em Cristo, ligados a Cristo, o apóstolo Paulo diz que elas estão isentas do peso desta lei. Na verdade, essa vida aí que a pessoa acha que é a felicidade, acha que é liberdade, na verdade é o entretenimento que o próprio mundo, o sistema oferece através do maligno, né? Ou o maligno oferece através do sistema, para, na verdade, não deixar o homem se preocupar com o espiritual. Porque quando se preocupa com o espiritual, consequentemente, ele vai voltar-se para Deus. E todos esses entretenimento, essa satisfação passageira, essa felicidade passageira, porque felicidade completa é só em Deus, né? Então, isso tudo se torna entretenimento para que a pessoa não volte para Deus. E é tão sério isso que o apóstolo João ele diz que o mundo jaz no maligno. Essa passagem jaz no maligno, no grego, ela é mais profunda, pastor. Porque essa passagem ela quer dizer o mundo está o equivale deitado no maligno, ou dormindo no maligno, né? E o maligno como se estivesse cantando aquela cantiguinha de ninar, aquela cantiguinha de dorme neném, né? Aquela cantiguinha que a mãe canta para o filho quando está bebezinho, e aí aquelas diversas canções para que ele continue dormindo, e briga com tudo e com todos para que cale a boca. E isso é tão acomodador, pastor, que a vida passa a pessoa desse jeito. Quer dizer, aqui não tem ninguém para dizer que eu tô errado, aqui não tem ninguém para dizer que eu preciso me acertar, que eu preciso consertar, aqui tudo tá bom. E de repente a vida passa e a pessoa se vai. Aquele exemplo que eu nunca testei, mas já vi mais de uma pessoa comentar, sobre você pegar uma rã e colocar na água fria e vai colocando fogo, né? E vai aquecendo e ela vai ficando tão acomodada até ao ponto de morrer. Então é mais ou menos por aí, o mundo jaz no maligno. E aí essa caldeira vai aquecendo você sem acordar. Daqui a pouco já é tarde demais. Aí é bom dizer isso para o nosso prezado ouvinte, né? Você que pensa que o mundo tá bom, o mundo tá satisfatório, na verdade ele jaz no maligno. O que devia as pessoas fazer é o que disse Paulo, né? Ser transportado das trevas para o reino do Filho do seu amor. O mundo, Paulo disse que é uma geração corrompida e perversa. O mundo não está bem. Se você está mergulhado nele, você não está bem. Está correndo sério perigo. Volte para Deus e aceite o que Jesus disse. Vinde a mim, todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É isso aí. Então saia do mundo natural e venha para o espiritual. Mas isso aí, nós vamos voltar agora nesse tema, porque agora são 10h43. Vamos a um rápido intervalo. Rádio Paz FM. Volta com o programa Bíblia em Foco, através da Rádio Paz FM 89,9, a Rádio da Família. Eu sou o pastor Eudicepou e conosco está o pastor divino Bispo Leandro. E agora são 10h45. Um grande abraço aos nossos irmãos. O presbítero João Máximo está conosco. A missionária Rejane também conosco. O irmão Genesi Guilherme, Deus abençoe. O irmão Eliânio Souza, a irmã Deusa Costa e o pastor João Filho também conosco. Muita gente, pastor Divino Bispo, acompanhando conosco. Voltando então à nossa palavra, nós estamos falando, Paulo fala nesse capítulo a 3 pessoas: pessoas espirituais, pessoas naturais e pessoas carnais. Nós estamos falando algumas características da pessoa espiritual. Pessoas espirituais, elas têm compromisso com o Salvador, compromisso com Cristo, estão dentro de Cristo. Por esta forma, estão isentas da lei. Mas por que isenta da lei? Alguém pode perguntar, por quê? Quer dizer que a lei não contempla? A lei não abarca? Não é bem assim.
A questão que a lei ela vem para correção. A lei ela vem para avultar. Ela tem uma finalidade. E quando alguém está em Cristo e já morreu com Cristo, agora o compromisso dele agora já é com Cristo. A legislação, a lei que ele observa agora é a de Cristo. É o comando de Cristo. Então, desta forma, ele está isento desta lei. Porque Romanos, no capítulo 4, versículo 4, do capítulo 7, diz assim: assim também vós, meus irmãos, morreste quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos fruto para Deus. Aquele que ressuscitou também nos fez de novo. Então veja, nós saímos de um reino para outro reino, saímos de uma estrutura carnal para uma estrutura espiritual, pastor Divino Bispo. Na verdade, irmão pastor Eudes, eu costumo dizer que a lei foi uma espécie assim de um chiclete na graça. E até hoje ainda está pregado, assim, ainda tem resquício. Quando você quer separar a graça da lei, ainda tem aquela chiclete pregada assim. Mas na verdade, Jesus veio e satisfez tudo que a lei exigia, não é? Por nós. E ele nos deu outro pacto, um novo pacto. Ele disse, agora não é o sangue de bodes nem de carneiro mais, agora é o próprio sangue de Cristo, através do sacrifício, né, de se entregar em sacrifício. E aí Paulo diz, nós não fomos comprados com prata e ouro, né, mas fomos comprados com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado. É desse jeito, né? Por isso que agora nós já não somos mais guiados, porque a lei é para dar diretriz, nós não somos mais guiados. Gálatas 5,18 diz, mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. Então, a nossa guia, o nosso aio não é mais a lei. Agora é Cristo, nós estamos debaixo de Cristo. E aí, versículo 6 diz, mas agora fomos libertos da lei, tendo morrido para aquilo a que estávamos presos, para servir na novidade do Espírito, e não na velhice da lei. É por isso que o capítulo 6 nos deixou bem claro quanto àquela a decisão de qual Senhor servir. E aqui deixa claro. Eu lembro que você falando na caduquice da letra, eu lembro na carta aos Hebreus dizendo lá que foi apresentado um novo pacto, né? Aí o autor diz lá, se existe um novo, é porque o outro ficou velho. Então o outro ficou velho. É um princípio lógico. E se tornou antiquado, né? Na verdade, o que funciona mesmo é, já que o outro morreu, para não ficar só abandonado, é ter relacionamento com o novo marido, que é Cristo agora, né? O noivo da igreja. Glória a Deus. E para fechar essa questão das pessoas espirituais, em relação à lei, mas agora em relação ao Salvador, tem um outro ponto. Elas devem produzir frutos para Cristo. Versículo 4 do capítulo 7 diz, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos frutos para Deus. Então agora, pastor Divino, os espirituais, as pessoas espirituais, elas devem produzir frutos. E inclusive é uma característica, é algo que se vê, né, pastor Divino? Porque frutos do arrependimento. Isso é visível. Nós não conseguimos ver sentimento, nós não conseguimos ver algo interno, mas o fruto do arrependimento, ele demonstra frutos visíveis, através do testemunho, através da vida, através da obediência. Na verdade, pastor Eudes, o homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus, ele passa a conviver e a se relacionar com o mundo espiritual. E através da fé, ele vê o que o homem natural não pode ver. Porque ele passa a se relacionar
com o mundo espiritual. E ele passa a acreditar, né, no mundo espiritual. Por exemplo, o homem natural, tudo que acontece com ele é consequência dos atos aqui. Mas o homem espiritual sabe que existe um mundo espiritual que guerreia contra nós, né, e que arma ciladas contra nós. Então, quando ele tem alguma demanda aqui no mundo físico, o que ele faz? Na verdade, ele vai guerrear lá no mundo espiritual para vencer essas demandas, né? E isso só entende disso quem é espiritual. O homem natural não entende essas coisas. É desse jeito. Então, nós falamos sobre o homem natural e mostramos já nas entrelinhas alguma característica do homem natural, do homem espiritual, e mostramos algumas características do homem natural. Mas agora nós especificamente vamos falar das pessoas naturais. E o apóstolo Paulo, ele usa uma dupla forma para nos explicar esse detalhe aqui. E aí ele trabalha com uma ilustração bem interessante. Ele nos diz que Deus usou a lei para revelar a pecaminosidade da carne. Então ele usou a lei para nos mostrar algo que era real nas nossas vidas e que por alguma razão não era voltada, não chamava atenção, não era registrada, não era contabilizada. No versículo 7 ele diz: que diremos? A lei é pecado? De modo nenhum. Está dizendo, a lei não é pecado. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei. Por quê? Porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. E aí, é bem interessante, porque aí ele vai nos dizer que a lei nos trouxe algumas advertências. Da mesma forma que Deus deu uma lei não formal a Adão. Vai fazer isso aqui, vai comer, mas dessa tu não vai comer. Ou seja, era uma lei que não era formal. Mas você percebe que houve um naufrágio, houve um fracasso. E aí Paulo, aos Romanos, 3:20, ele diz: porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, a lei, ela nos dá uma totalidade e característica, ela nos dá pontos investigativos de descobrir o pecado. A Bíblia diz que antes da lei o pecado não era levado em conta, né? Porque é como se assim, não podia ser justificado porque não havia uma explicação para ele, né? Uma explicação. Ou um formular do pecado. Então, o que a lei veio fazer? Ela veio formular esse pecado e falar: isso é pecado, ó, o que você está fazendo. Aí, antes da lei, pastor, eu penso que a pessoa, ele agia mais por duas coisas: pelo instinto e pela razão. Pelo instinto e pela consciência, não é? Porque a pessoa tem um instinto de Deus. Todo ser humano tem um instinto e tem também a razão. Ela qualifica o que é certo e o que é errado. A Bíblia diz que até a criança dá a conhecer pelos seus atos, se eles são certos ou errados. Então, instinto. É por isso que a morte reinava, mesmo antes da lei. Porque não tinha lei, não é, para formular o pecado, mas tinha a consciência para dizer para as pessoas: você errou, você está errado. Você é de Deus, você é uma criatura de Deus, o que você fez, você não agradou a Deus. Só que a pessoa não tinha a organização, né? O saber, a intelectualidade dessas coisas. Isso pode, isso não pode, isso é pecado, isso Deus não gosta, isso Deus não agrada. E a lei veio para fazer isso, né? E a lei, ela tenta abarcar tudo, né? Ela veio como manual, né? Como manual. E aí Moisés tentou detalhar dessa cobiça, quando ele diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás o servo do teu próximo, não cobiçarás a serva
do teu próximo, nem o boi do teu próximo, nem o jumento do teu próximo, nem alguma coisa do teu próximo. A lei deixou bem claro esse negócio. Eu lembro, pastor Divino, naquela passagem daquele jovem que chegou em Jesus, dizendo: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Né? E Jesus enumera as leis, ele fala assim: eu sou praticante de tudo isso aí, tudo isso eu sou praticante. Ele fala: não é? Você quer ser perfeito mesmo, né? Então vai, vende tudo, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E aí mostra ali que havia uma cobiça muito forte naquele ponto, né? Porque ele se entristece e sai. E outra coisa interessante que eu vejo aí também, a lei ela tinha força para fazer o pecado conhecido, mas ela não tinha força de resolver o problema do pecado. Você guarda, todos guardam, então só está faltando para você seguir a mim, né? Segue-me. Aí ele entristeceu. E aí é difícil, né? Verdade. Era tão apegado àqueles detalhes, né? Inclusive os detalhes do legalismo, né? Porque ele vivia os pontos. Mas aquele detalhe, a lei não foi clara. E Jesus falou assim: você quer? Então eu vou lhe dar uma razão para você reinar comigo. Vende tudo. Faça por merecer esse negócio. E aí ele: não, deixa quieto. E aí outro ponto aqui. Aí a gente percebe que, na verdade, a lei só era teórica, né? Verdade. É só para te trazer o conhecimento do pecado mesmo. Verdade, pessoal. Já a graça, ela é espiritual, porque você passa a conhecer. A Bíblia diz assim, o povo perece porque falta o conhecimento. Ela te revela os seus pecados e depois soluciona o problema no mundo espiritual. Desse jeito. Então veja que a lei, ela dava-nos diretrizes a viver uma vida, vamos dizer assim, aceitável, né? Mas um outro ponto da lei para o seu uso é que no segmento das pessoas naturais, a lei também era usada para a condenação, porque o pecado usou a lei para reacender a pecaminosidade da carne. Assim, as pessoas naturais estão condenadas pela lei. E aí, no versículo 8 do capítulo 7 de Romanos, ele diz: mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça. Quando a lei dizia: não faz, e aí, opa, por quê? Não faz. E aí a lei despertou todo tipo de cobiça. Porque onde não há lei, o pecado está morto. Então a lei deu vida ao pecado. Isso é semelhante ao pai e à mãe que: meu filho não pode, mas não explica. Aí a criança fica curiosa. A hora que a mamãe não tiver, eu vou ver o que é isso, porque não pode. Por que não pode? Deva ter algum segredo, né? Faz despertar a curiosidade da criança, né? É o que o irmão está falando acerca da lei. Então, a lei provocou, na verdade, ela provocou, é como se alguém pega um caniço, né, e provoca um animal feroz que está quietinho, né? Então a lei, ela provocou esse animal feroz que tem muita força. E aí ele diz que onde não há lei, esse animal simplesmente não tem força, ele está morto, né? Eu vejo também, pastor, da seguinte maneira: como a tendência, a natureza do homem é má, porque aí quando revela o lado, as coisas erradas, é igualzinho hoje. Todo mundo sabe que tem um lado negro, né? Mas tem pessoas que têm opção por aquilo. Não, eu quero participar mesmo. Eu quero a vida louca, né? Eu quero essa vida mesmo, radical, eu quero essa. Então, quando a lei revela o pecado, a pessoa que tem a natureza má, porque a natureza do homem é má, não, eu quero errar mesmo, eu quero andar por esse caminho mesmo. Eu quero a experiência, Até hoje tem pessoas assim, né?
É verdade. Eu quero essa experiência, eu quero ver o que é, e são curiosos, mas correm perigo, né? Correm o risco de entrar por um calabouço, por um labirinto e não ter como voltar mais. E aí Romanos, no capítulo 5, versículo 20, ele diz: a lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse. Mas onde o pecado ressaltou ou abundou, a graça ficou ainda mais evidente. Mais evidente. Eu lembro bem daquela passagem, pastor Divino, ali entre o período neotestamentário, né, até a vinda de Cristo, em que as trevas tomaram, né, as trevas cresceram, o pecado ficou à solta, né, a falta de compromisso no sistema religioso da época. E aí Jesus veio exatamente na época de trevas profundas, né? É exatamente isso aqui. O pecado, ele permite que às vezes a corrupção cresça, a impiedade cresça, a injustiça cresça, mas onde avulta essas coisas, também superabunda a graça, a força de Deus, o desejo de Deus. A igreja fica forte, fica fortalecida. É interessante, pastor Divino, esse detalhezinho aí, né? Eu lembrei de Jesus agora, quando ele diz assim: Simão, quem muito perdoa, muito ama. A quem pouco perdoa, pouco ama. Não é? Então, é assim, quanto mais a pessoa se aprofunda, mais ele sente necessidade de Deus, porque não tem como, há algo dentro dele, né, que clama por isso, uma alma, um espírito. Quanto mais ele se aprofunda, mais necessidade ele tem. E quanto mais ele se envolve no pecado, mais é preciso de uma força maior para resgatá-lo de lá, né? E Deus a usa através da graça. Eita glória! E aí, aqui no versículo 13 do capítulo 7, fechando essa parte aqui do homem natural, ele diz assim: então, o que era bom tornou-se em morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse como pecado, olha só isso aqui. Mas o pecado, para que se mostrasse como pecado, produziu em mim morte por meio do que era bom, a fim de que pelo mandamento o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Eu estou usando aqui, pastor Divino, a linguagem Almeida, século 21, foi aí do 2017. É aquela daquele material nosso lá. É bem interessante essa linguagem. Então, mas o pecado que se mostra, mas o pecado, para que se mostrasse como pecado, veja, o pecado se revelar como pecado. É mais ou menos isso aqui, né? O pecado era pecado, mas estava oculto em alguma coisa, por trás da lei. É como que se Deus falasse assim: eu vou revelar para vocês o que é o pecado. Quem é? Quem é ele? Vou mostrar para vocês quem é ele. Quer dizer, vocês estão enganados com ele, né? E aí acha que ele é um amigo, tem até um aquela canção, né? Se o pecado doesse. Isso. Vocês estão achando que vocês podem confiar nele. Vocês acham que ele vai ajudar vocês na vida, apoiar vocês. Vou mostrar para vocês. E tem uma tradução que diz: para que o pecado se mostrasse extremamente maligno, né? É uma estratégia. O pecado é uma estratégia do mal, né? Esse mundo que jaz no maligno é uma estratégia que ele tem para segurar a pessoa. Então, o que era bom tornou-se em morte para mim? De modo nenhum. E aí é mais ou menos isso aí. O pecado que se comportava como talvez um cidadão cativante, um cidadão... Estou trazendo uma personificação ao pecado, né? Um cidadão que vivia no engano, ludibriando, né? Toma aqui porque isso aqui é bom, toma isso aqui porque isso aqui vai te trazer prazer. Mas chegou um ponto que o apóstolo Paulo assim, mostra
eu vou mostrar como que esse pecado aí. Aí ele diz, produziu em mim a morte por meio do que era bom, a fim de que o mandamento, o pecado, se mostrasse extremamente pecaminoso e, como o pastor disse, maligno, ou seja, uma identificação do seu pai. Malignidade, né? Extremamente. E aí? E é interessante, pastor, de saber que essa coisa toda, como diz o mineiro, esse trem todo, está todo dentro da gente. E aí é por isso que a Bíblia diz que tem que morrer, né? Para o pecado. Porque, o irmão até já leu esse texto, Tiago diz assim, Deus não tenta ninguém, mas cada um é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência, né? E a concupiscência dá luz ao pecado e o pecado consumado gera morte. Então essa coisa, essa parafernália está toda dentro da gente. E se você é natural, é essa coisa que funciona, essa máquina que funciona, da concupiscência, né? Fazendo da pessoa um escravo. Mas se você é espiritual, uma das coisas boas de ser espiritual é que você assume em Cristo, através do Espírito Santo, o controle disso tudo, né? Você põe essa máquina para quietar, não é? Desativa ela, desliga ela e fala, não, agora é outra máquina que vai funcionar agora. Eu preciso viver para a adoração a Deus. Eu preciso apresentar o meu corpo, né, em sacrifício vivo a Deus. E esse não é tão complicado, essa luta, né? E mostra exatamente daquilo que nós estamos cheios. Daquilo que nós estamos cheios, é isso aí que vai nos comandar. Se nós estamos cheios do naturalismo, disso que é natural da carne, do homem, dos desejos, dessa força, dessa luta que existe dentro de nós, que nesse capítulo vai falar, é isso aí que vai. Enquanto, pastor Divino, nós não estivermos decidido a quem servimos, essa luta, não há de se falar em luta, há de se falar em servidão, porque tem que haver essa decisão. Enquanto houver essa confusão na cabeça do indivíduo, enquanto você não saber a quem você está servindo, você vai estar sendo servo do pecado. Agora, no dia que você decidir a quem você servir, você vai ver que Deus vai fazer algo muito maravilhoso na sua vida. Por quê? Você vai sair dessa esfera natural e vai para a esfera espiritual. E aí você vai ver que o pecado continua pecado. Só que aí você vai estar agora morto com Cristo, ressuscitado com Cristo, e agora essas coisas já não te atingem. E é mais fácil, porque agora não viverá mais você, mas Cristo vai viver em você. Interessante. Essa coisa espiritual aí, a gente sabe que tem o reino das trevas, né? Mas sem se misturar, é uma coisa interessante, sem se misturar com o reino das trevas, está também aí o reino de Deus, que é o espiritual, né? Aí tem o sentido natural e carnal, que é o das trevas, e tem o sentido espiritual, que é o reino de Deus. É como, assim, como colocar um óleo dentro da água, né? Está ali dentro da água, mas não se mistura. Não é a mesma coisa. A essência é outra e não se mistura. E aí nós falando agora, nós falávamos que eram 3, né? Espiritual, natural e carnal. O carnal nós vamos encontrar a partir do versículo 14 do capítulo 7 de Romanos. E aí ele nos diz assim, no versículo 14, porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. E aí, meu pastor, esse negócio é complicado, porque a carne, disse Jesus, né? Para nada mais presta. E a Bíblia não promete salvação para essa carne, né, pastor Divino? Carne e sangue não herdará o reino de Deus, né? Não herdará o reino de Deus. Então, para nada mais presta. É por isso que
tem alguma denominação que prega esse negócio, né, de que o cristão não pode sofrer, o cristão não pode adoecer, o cristão não pode viver essas coisas. Ou seja, são coisas da matéria, pastor Divino, é coisa da carne. O próprio Paulo, uma certa feita, ele diz: olha, entrega esses homens aí na mão do diabo para ver se salva o espírito, né? Ver se salva a alma. Porque às vezes uma coisa, às vezes é que a pessoa não sabe interpretar, pastor. Uma coisa é a matéria em si, né? Outra coisa é a carne. O que é a carne no sentido bíblico? É o desejo forte pelas coisas que não procedem de Deus, né? Que não são de Deus. Esse desejo forte de andar errado, andar no prazer. E no rumo que o desejo apontar, quer dizer, sem observar a vontade de Deus, direção do Espírito Santo, no rumo que o desejo aponta, você vai. Esse é o viver na carne, né? E aqui ele usa o termo vendido como escravo, né? Ou seja, ela te proporciona um prazer e você cede. Ela te proporciona algum tempo, alguma coisa muito curta, e aí você cede, ou seja, você se vende. E às vezes sem medir consequências, né? Porque na verdade tudo isso vai ter uma consequência, né? Ou hoje ou amanhã, ou no futuro distante, mas uma consequência vai ter. E aí o apóstolo Paulo aqui, ele nos mostra aqui nesse item aqui, ele diz assim que você percebe que na tentativa de guardar a lei, nós somos conduzidos a uma vida de carnalidade, né? Na tentativa de se adequar a isso aí, nós vamos, é como se fôssemos só nos afundando a um charco, né? Quanto mais a gente se esforça com mérito para se livrar disso, mais a gente vai entrando em um emaranhado, né? É como se você fosse sendo preso. É como você olhar para um frango, um franguinho novo, de longe você olha, ele está preso em alguma coisa e você fala: mas não tem nada ali, não estou vendo nada naquele negócio. Ele vai sendo preso, e você chega perto, às vezes um fio de cabelo está prendendo. Então, você tentar viver, ir contra essas coisas nas suas forças, nos seus méritos, é você ir entrando nesse emaranhado disso aí. Porque o pecado, ele conta com um apoio muito forte da lei. Porque é um casamento, e é um casamento que você não consegue sair com força própria. É por isso que lá no começo nós vemos: tem que morrer o marido, para que você esteja livre dessa lei. E aí, quando se fala em morrer o marido, é você optar, segundo o capítulo 6 de Romanos, é você optar quem você vai servir. Porque se você for servir a lei, então você vai continuar nessa labuta e nessa tentativa que tem um fim: fracasso. Aí, essa escolha aí, Paulo diz assim: mas morrendo o marido, ela está livre para casar com quem quiser. Quer dizer, tem que haver uma escolha, porque você pode escolher o errado. Quantas pessoas se casam, né? Não deu certo, não consegui me adaptar, a pessoa é difícil, é muito difícil. Mas será que houve uma escolha bem acurada, né? Aí a Bíblia diz: morrendo o marido, a mulher está livre para casar com quem quiser. Quer dizer, tem que haver uma escolha. É como se colocasse várias pessoas pretendentes, né? E a pessoa usa de inteligência. E a pessoa usa de paixão, né? Devia usar de razão. Bom, eu vou fazer o teste aqui, quero saber psicologicamente, como é que é a natureza, como é que é a vida com os pais, uma série de coisas. Mas a pessoa vai pela força da paixão, né? E aí o apóstolo Paulo, aqui nesse item, pessoas carnais, na tentativa de guardar a lei, ele se conduz cada vez mais à carnalidade.
Porque no versículo 15 do capítulo 7 ele diz: não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. Ou seja, ele não quer pecar, ele não quer mais. É algo bem forte, que Paulo fala assim que eu sei que está errado, mas eu, quando percebi, eu já fiz, já estou dentro. Porque o versículo 16 diz assim: e se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Ou seja, ele está dizendo que no mundo carnal você faz o que não quer, concordo com o que você não quer. Eu vejo isso aí, pastor, eu diz assim, a pessoa até tem intenção e até praticações em prol de uma busca a Deus, mas faz da maneira errada. Da maneira errada. Existe a maneira certa. É assim, não é eu que, bom, eu vou buscar a Deus do jeito que eu sei, do jeito que eu quero. Não é bem assim. Existe um caminho certo, né? Jesus não disse assim, eu sou um dos caminhos. Não, ele disse, eu sou o caminho. Quer dizer, Definido, né? O único caminho. Então, e às vezes você quer buscar Deus, mas quer agradar o seu próprio desejo e não fazer da maneira que Deus quer que façamos, né? É desse jeito. Então essa vida carnal te leva à corrupção, porque Paulo percebe a corrupção total em sua velha natureza pecaminosa. E que natureza é essa? Nós já falamos em outras aulas que essa velha natureza, ela é oriunda da natureza da alma vivente, lá de Adão, né? Essa natureza, ela é terrível, e essa natureza não tem como nós irmos lá e simplesmente tirá-la, arrancá-la, matá-la. Não tem jeito. Nós podemos até mesmo desabilitá-la em Cristo Jesus, né? Mas ela continua lá, essa velha natureza. E ela não tem jeito, é aquela coisa. Um exemplo bem claro, pessoas que acham que o problema está nas pessoas, reclama das pessoas, reclama do lugar, reclama da comida, reclama de todas as circunstâncias, quando na verdade o problema está na sua natureza. O problema está nele, está na sua casa. E alguém já dizia que o jabuti para onde vai carrega o casco. Então não tem jeito. Essa velha natureza, pastor Divino, é real. É a síndrome de Adão, né? Adão, o que você fez? A mulher que o Senhor me desse foi ela a culpada. Então, e a Bíblia diz assim, se alguém tem que se reclamar, reclame-se do seu próprio pecado. Não é? Então somos todos culpados pela situação ruim. E aí Paulo fala que há uma batalha, pastor. Afinando esse versículo, lá no capítulo 20, versículo 21, ele diz que há uma batalha travada dentro dele, né? Dessa natureza carnal, dessa vida. Quando ele diz assim: desse modo descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Versículo 22. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, essa batalha que pulsa, né? A carne puxando para o pecado, para a escravidão, os prazeres momentâneos, enquanto o homem natural, ele busca Deus, ele quer meditar em Deus, ele quer se alimentar em Deus, quer estar em Deus. Eu vejo, nós falamos agora sobre a questão da escolha, né? É a pessoa priorizar. Bom, tem um mal corroborando em mim aqui para que eu faça o que é errado. Não, mas eu quero Deus. Eu quero Deus e eu escolho Deus e vou ficar com Deus e afasta mal e partir para a guerra. O meu Senhor é outro. Porque senão o mal toma conta mesmo. E aí o apóstolo Paulo, no versículo 24, ele se rende a essa situação. E é como se buscasse misericórdia de Deus. Ele diz: desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Pastor, a gente percebe que um desespero aqui, um clamor nesse versículo, né?
Que na verdade o que nos faz vencer essas situações todas é a misericórdia de Deus, né, irmão? Ele, na verdade, nada somos mesmo, miserável homem que somos. E é a misericórdia de Deus que se renova sobre nós a cada manhã. Temos que confiar mais nas misericórdias de Deus, né? Glória a Deus. Então, em resumo, pastor Divino, o homem espiritual é o que vive nas coisas de Deus. O homem natural é aquele que desconhece das coisas de Deus, é um ser vivo, né? É um ser vivo. E o homem carnal, ele já tem conhecimento das coisas de Deus e trava essa luta dentro dele, né? Essa luta travada que ele conhece, quer fazer, mas tem um outro lado que puxa e pesa, né? Essa luta. Mas se você nesta noite ouvir, entender esta mensagem e você escolher a quem serve, é aquela oração ou aquela palavra de Josué. Decidam hoje a quem querer servir, porque eu e minha casa já decidimos, nós serviremos ao Senhor. A Bíblia diz, o profeta diz assim, que milhões estão no vale da decisão, né? Milhões estão no vale da decisão. E é nesse vale que as coisas acontecem. Mas você tem Deus do seu lado para te ajudar. Onde abunda o pecado, superabundou a graça, né? A graça de Deus é muito forte, é maior do que tudo isso. E Ele usa dessa graça para buscar você, para trazer você e para te fazer vencer. Vença, porque na verdade as consequências do homem carnal são lastimáveis. Mas as consequências e o fruto do homem espiritual é vida eterna com Deus. A diferença do homem carnal e do espiritual está em uma. O carnal, ele ainda tem vida própria nele. E ele tenta com força, com mérito, e aí naufraga. O espiritual, ele diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, já não tem vida própria. A vida que há nele é a de Deus. Em súmula, é isso. Seja espiritual, busque de Deus, opte por Deus, viva Deus. E você vai ver que a sua vida será muito melhor, porque Cristo será o Espírito de Deus será o teu suporte. Pastor Divino Bispo, 11:23. Abençoa nosso povo, meu pastor. Opte por Deus, porque Ele sempre se optou por você. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. Eu quero te agradecer por aquele que nos suportou e conseguiu ficar esses momentos ouvindo, não só a nós, mas primeiramente a tua palavra. E nós aqui, como fracos que somos, tentando discernir um pouco, tentando interpretar um pouco, fazer inteligível a tua palavra. Eu espero que tenha dado frutos, ó Deus, fruto de arrependimento, crescimento espiritual. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe todos esses nossos ouvintes, Senhor da glória. Aquele que está carente, que está necessitado, e que quem sabe ficou até agora esperando o momento da oração para suplicar ao Senhor. E eu suplico também juntamente com esta pessoa e juntamente com a intercessão do Espírito Santo, suplicamos por esta pessoa que está carente, que está necessitada, precisando de Deus com urgência, um auxílio, uma ajuda, precisando de Deus uma intervenção. Deus, intervenha para esta serva sua, para este servo do Senhor, para este que espera em ti sempre. Deus, abençoa os teus filhos, faz com que vençamos a carne, sejamos espirituais, para a glória do teu santo nome, eu te peço, dê uma noite de paz a todos, no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Um grande abraço à irmã Silva Neide, que está conosco, a irmã Sara Leonardo, e o pastor Antônio Dias, que mais uma vez
É forte esse negócio do chiclete. Glória a Deus. Deus abençoe, meus amigos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Pastor Divino Bispo, é sempre um prazer ter o Senhor conosco, viu? Prazer é nosso. Meus irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amanhã nós teremos a nossa pré-aula, Escola Bíblica Dominical, com o pastor Juraci. Se Jesus me permitir, segunda-feira estaremos de volta. Então, meus irmãos, um grande abraço, aquele abraço. Rádio Paz FM.